Mais uma vez estamos aqui. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal, estudando o Livro dos Espíritos com o comentário de Miramês. Eu sou Margarida Dória, meu amigo Lopes já está aqui a posto. Nós estamos no capítulo 3º, Criação, Povoamento da Terra, Adão. Questão 50. A espécie humana começou por um só homem? Não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro nem o único que povoou a terra. E os comentários de Miramês e Kardec? Adão não foi o único a povoar a terra. É uma figura alegórica da Bíblia, simboliza o germe que se deitou sobre a terra para que ela florescesse. A Eva significa o ponto da fecundação. O surgimento humano ocorreu de forma coletiva. Uma avalanche de espíritos povoaram o planeta. Adão e Eva simbolizam os troncos de raças mais antigas, como os hindus, os egípcios, os israelitas, os árias da Europa, ou seja, os exilados de Capela, que era uma estrela habitada e que já estava com bastante progresso, e esses espíritos renitentes não acompanhavam o progresso de Capela. Então Jesus os convidou para que eles reencarnassem na Terra. Estes espíritos vieram pagar suas dívidas e contribuir com o progresso da Terra. Quando eles vieram, o nosso planeta já era povoado por espíritos bastante atrasados materialmente e espiritualmente. Jesus, o governador da Terra, traçou diretrizes para que o aparecimento do homem houvesse no nosso planeta, para que esse fosse a morada dos espíritos, ainda endividados, ou os que buscavam progresso. Jesus dizia: antes que a terra existisse, eu já existia. E o que falta é contribuirmos o amor do Cristo por nós. Vamos dar continuidade, agora vamos para a questão 51, ainda é da criação, povoamento da terra, Adão. Questão 51. Podemos saber em que época viveu Adão? Mais ou menos na que assinalais. Aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. O homem, cuja tradição se conservou sob o nome de Adão, foi um dos que sobreviveram em certos países após alguns dos grandes cataclismos que, em épocas diversas, perturbaram a superfície do globo e veio a ser um tronco de uma das raças que hoje o povoa. As leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, constatado muito tempo antes de Cristo, tenham se cumprido em alguns séculos. Se o homem não estivesse sobre a terra senão depois da época assinalada para a existência de Adão, alguns consideram, e com muita razão, Adão como um mito ou uma alegoria, personificando as primeiras idades do mundo. E os comentários de Kardec e Miramês? Ele diz: por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Mas Adão, ele foi um sobrevivente de um dos cataclismas em determinado país. Era um tronco de raça antiga. Isso é bem diferente do primeiro homem. Povoou a terra. Adão também é considerado como um mito, uma alegoria, um símbolo das primeiras idades do mundo. Se Adão fosse o primeiro homem, como surgiu Adão? A raça adâmica são as antigas civilizações, como os hindus, os egípcios, os árias da Europa e os israelitas.
De onde eles vieram? Eles vieram da estrela de Capela. Este local não mais os aceitavam como habitantes por falta do progresso moral. Eles vieram a convite de Jesus para contribuir com o progresso da Terra. Hoje o nosso planeta passa pela transição, como ocorreu em Capela. Herdarão a Terra os que têm condições de acompanhá-la em desenvolvimento. E o que é certo dizer é que Adão é o nosso irmão e não aquele que nos deu origem. 52 ainda é da criação, agora com o tópico diversidade das raças, de onde vêm as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades de raças humanas sobre a Terra? Do clima, da vida e dos costumes. O mesmo ocorre com dois filhos da mesma mãe que, educado um longe do outro e diferentemente, não se assemelham em nada quanto à moral. E os comentários de Kardec e Miramês? Ele diz que as diferenças físicas e morais formam as raças. Vamos supor que uma mãe tenha dois filhos, como explica o Livro dos Espíritos, e eles foram criados em climas, vidas e costumes diferentes. Quando eles se encontram, se percebe que nada se assemelham, embora sejam irmãos. A diversidade na criação de Deus demonstra a sabedoria divina. Nenhum dia é igual ao outro, ou seja, tudo que existe está em constante mutação. As diferenças físicas entre os encarnados é da vontade de Deus. Ele também criou as leis que regulam estas mudanças. E tudo que existe na Terra é planejado pelos engenheiros siderais. As mudanças elas ocorrem tanto no plano físico como espiritual. Bastou a materialização de uma determinada raça para que enchesse a terra de seus descendentes. Lembrando que essas raças, elas foram povoadas em locais diferentes. Não foi um só homem que deu origem a todas as raças. Também adequado ao clima para a adaptação da espécie. A nossa consciência, ela grava as leis divinas para o nosso progresso. Questão 53 ainda é do tópico diversidade das raças humanas. Questão 53 pergunta: o homem nasceu sobre os diversos pontos do globo? Sim, e em épocas diversas. E isso é uma das causas das diversidades de raças. Depois os homens, em se dispersando sob diferentes climas e aliados-se outras raças, formaram novos tipos. Essas diferenças constituem espécies distintas? Certamente que não. Todos são da mesma família. As diferentes variedades de um mesmo fruto impedem que pertençam à mesma espécie? E os comentários de Kardec e Miramês? Ele diz que sim, e em variadas épocas. Estas são diferentes e constituem espécies diferentes por conta do clima, da vida, dos costumes. Os homens só são diferentes, mas eles são da mesma espécie humana, filhos de Deus. Então, vamos colocar. Existem mangas e mais mangas, não é verdade? Manga rosa, manga jasmim, mas todas são mangas. Assim também é a espécie humana. Existe a raça branca, a negra, a parda, mas todas espécie humana, filhos de Deus. Merece carinho e respeito nas suas adversidades. Todos são da mesma espécie. A raça humana, ela surgiu em variadas épocas e em regiões por afinidade.
Todos os filhos de Deus, eles são amparados e acompanhados no seu progresso. E é natural das raças a miscigenação, ou seja, uma raça se junta com outra e produz, vamos dizer, parecido com uma raça, parecido com outra, os seus descendentes, né? E isso é que é importante para nós, que todos somos nós, filhos de Deus, e que merecemos todo o carinho e respeito e veneração pelo nosso Pai Celestial.